Fala galera, beleza? Então tá no ar nossa aula de hoje. É o seguinte, hoje, no centro cirúrgico, né? Durante a realização de uma CVL, colestectomia videolaparoscópica, estamos diante de um acidente pérfuro-cortante. O que fazer? 1. Fingir que não aconteceu nada e segue o jogo, porque isso é normal. Todo cirurgião já passou por isso e nunca deu nada. Vida que segue. Alternativa 1. 2. Aceitar que aconteceu o acidente, não falar para ninguém, pedir os exames do paciente escondido e depois olhar no outro dia para ver no que deu, sem comentar com ninguém, afinal de contas você é R1, você não quer se queimar. 3. Fazer o que deve ser feito, fazer o correto, qual que você marca. Então, isso aconteceu comigo hoje. Eu sofri o acidente pérfuro-cortante. E essas 3 situações que passaram na minha cabeça. E eu estava de primeiro auxiliar, R1, e o residente da cirurgia do aparelho digestivo estava operando, né? Então, o residente da cirurgia do aparelho digestivo operando, eu de R1, fazendo aquela velha e boa câmera, e o acadêmico interno fazendo o fundo da vesícula. Pô, videolaparoscopia é uma cirurgia que não é para dar acidente, mas não tem chance, né? CVL não é para dar acidente, tem chance. E aí, às vezes, numa desligadinha na tensão que o cara dá, acontece, né? Acidente pérfuro-cortante pode acontecer antes da cirurgia, depois da cirurgia, sozinho, mexendo nas agulhas, no bisturi. Pode acontecer acompanhado. Alguém fazer um movimento mais brusco, né? E machucar o companheiro. Acontece. Um passo muito importante que a gente não deve sempre se vigiar para fazer, sempre, tem que sempre ser feito. Comunicar que a agulha está voltando. Voltar a agulha para quem estiver instrumentando, né? Com o porta-agulha. Então tem que ser falado, né? Às vezes pode acontecer de escapulir a agulha do porta-agulha naquele momento e alguém passar a mão no campo naquele minuto, né? Tudo pode acontecer na vida. E aí dá aquela velha boa pinicada. Pois foi isso que aconteceu comigo. Eu botei a mão uma hora para pegar alguma, não sei se foi uma compressa, uma gase, alguma coisinha que eu fui pegar, e aí tinha uma agulha no meio e deu aquela velha e boa pinicada. Só aquela formiguinha, sabe? Só aquela formiguinha. Aí na hora que aconteceu eu falei, pô, acho que não aconteceu nada não. Só cutucou. Só foi uma formiguinha. Não deve ter nada não. Só um furinho. Vou nem falar pra ninguém. Não aconteceu nada não. Aí pronto. Já foi no final, né? Acabou. Quando eu tirei a luva, eu olhei lá, bem olhadinho, tal e tal. Bastou eu olhar, que aí saiu aquele micro gotícula de sangue. Ou seja, perfurou. Foi um acidente pérfuro-cortante. E aí eu falei, pô, passou um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, não, tem que fazer o certo. Aconteceu isso aí comigo no internato. Quando eu tava no internato rodando na UTI, durante uma gasometria arterial, dei uma cutucadinha, e essa é a segunda vez que acontece isso. O que fazer, né, diante dessa situação? A primeira coisa que eu fiz foi comunicar à enfermeira do responsável pela sala, né? Aconteceu um acidente aqui, um acidente pérfuro-cortante, que era para ela poder ficar ciente, né, de registrar e tal. Então, o que fazer de fato, né? Primeiro passo, solicitar sorologias, né? Quais são os exames obrigatórios para a gente solicitar? E essa solicitação não é só para o paciente fonte. Então, as 3 pesquisas, né, que nós devemos fazer para HIV, hepatite C e hepatite B. Com quais exames obrigatórios? Anti-HIV, anti-HCV e HBsAg. Esse pedido é só para o paciente, para a gente não? Só pede o paciente fonte? Não. Pede paciente fonte e paciente exposto, né? Fonte exposto. Por que tem que fazer isso? Porque de repente o paciente fonte tem todas as sorologias negativas. O paciente exposto já é HIV positivo. Então já não existe mais indicação de profilaxia pós-exposição, já é tratamento. E às vezes vai que o cirurgião é positivo para alguma sorologia, o paciente não é. E ele perfura a mão dele e depois perfura o paciente. Quem me garante se ele não está contaminando o paciente? Então tem que pedir a sorologia dos 2, para esclarecer bem. Aí,
se tiver que fazer a profilaxia pós-exposição, o esquema para HIV é o seguinte: vai ter que ser feito tenofovir, lamivudina e o dolutegravir por 28 dias. No caso de exposição ao vírus B, com suscetibilidade ao vírus B, realizar a imunoglobulina para o vírus B. E hepatite C, somente acompanhar a sorologia. E qual o último conceito que está faltando? Para fechar com chave de ouro. Realizar a notificação, né, de um acidente com exposição a material biológico no SINAM. Então, beleza? Então, esses são os conceitos que a gente tem que tirar, né? E sempre tentar fazer o correto. Vou deixar aqui para vocês a referência do protocolo de profilaxia pós-exposição a materiais biológicos. Lembrando que a profilaxia para HIV existe algumas peculiaridades, como por exemplo, não realizar em paciente que está em idade fértil, não faz uso de anticoncepcional. Tem alguns detalhes. E quais são os esquemas alternativos? Vou mostrar aqui o print para vocês. Então, para acessar esse material, vocês vão clicar nesse link aqui, ó, só arrastar para cima. Aí, depois que abrir esse link, vocês vão clicar bem aqui, ó. Só clicar nesse anexo que vai abrir o material, que é recente agora, né? É do final de maio desse ano, 2018. Tá quentinho. Beleza, galera? O conceito que a gente tinha era só esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moon.